Vamos lá então, bem-vindos a mais uma aula de astronomia, e essa é a nossa segunda parte da aula de astrobiologia, que é o estudo da vida no universo. A astrobiologia é uma ciência recente, ela é a junção de algumas ciências naturais, como física, química, biologia e geologia, que através do método científico, ela estuda a formação e a evolução da vida da Terra, e a partir das conclusões, estudar talvez o desenvolvimento da vida fora dela. Isso é realizado através de algumas simulações aqui na Terra de ambientes extraterrestres. Atualmente, estima-se que existam 1 septilhão, 1 vezes 10 a 24 exoplanetas no universo. Mas apesar desse número, tome cuidado, porque a pergunta "tem alguém aí?" ainda pode ficar sem resposta durante um bom tempo. Por quê? Porque a pergunta, do jeito que está sendo feita, ela pressupõe a existência de vida inteligente. E essa pergunta é um pouco subjetiva, porque nós não entendemos ainda o que é inteligência, qual a definição de inteligência. E dentro da biologia ainda não existe um consenso do que significa vida. Portanto, o correto para a gente aplicar o método científico, para a gente fazer ciência, a gente tem que mudar um pouquinho a pergunta. Uma pergunta mais promissora, uma pergunta que pode ser testada experimentalmente é: existe vida como a encontrada aqui na Terra, a partir da amostra da vida encontrada na Terra, em outros lugares do universo? E como eu disse, essa questão sim pode ser testada experimentalmente. Professor, e quanto à vida inteligente? Pois é, eu acabei de dizer que a gente não tem um acordo do que é inteligência, o que significa inteligência, e tampouco na biologia existe um acordo do que é vida. Então, para a gente poder fazer ciência em cima dessa pergunta, a gente vai ter que estabelecer alguns limites. A gente vai ter que se apoiar novamente no que a gente encontra aqui na Terra. Quando a gente pensar em vida inteligente, a gente vai pressupor a existência do uso de uma linguagem simbólica e, principalmente, o desenvolvimento de algum tipo de tecnologia de comunicação. Existe algum projeto sério que busca vida inteligente em outros planetas? Sim. No início da década de 60, um grupo de físicos e astrofísicos fizeram um projeto chamado Projeto SETI. SETI é a abreviação de Search for Extraterrestrial Intelligence. Eles buscam sinal de vida extraterrestre a partir de ondas de rádio. Onda de rádio é uma onda especial, é uma onda de natureza eletromagnética. E por que eles pensaram em usar as ondas eletromagnéticas para buscar vida fora da Terra? É por uma série de vantagens. As ondas eletromagnéticas, elas conseguem se propagar no vácuo, né? Uma onda é uma forma de transmissão de energia sem transporte de matéria, que ela consegue se propagar no vácuo. Ela pode percorrer longas distâncias. E além de se propagar no vácuo, elas se espalham no vácuo, o que facilita essa distribuição, né? A onda se espalhando. As ondas eletromagnéticas, elas têm uma característica: elas já estão, querendo ou não, na velocidade limite que a física atual aceita, que é a velocidade da luz no vácuo. Além disso, as ondas eletromagnéticas, elas carregam informações que são codificáveis. É inteligente pensar que antes de uma civilização desenvolver um recurso como um disco voador que consegue percorrer longas distâncias com matéria dentro dele, entrar em um buraco de minhoca, que eles já tenham conhecido toda a física por trás dos possíveis wormholes, eles passaram por estágios anteriores da manipulação das ondas eletromagnéticas, que são ondas extremamente simples, que nascem a partir da manipulação da vibração de cargas elétricas. E uma das partes do Projeto SETI é escutar o espaço, tentar receber e codificar um possível sinal através de uma onda eletromagnética de uma civilização extraterrestre. Mas atenção, mesmo que algum sinal seja captado
por uma antena do Projeto 7, ela não vai representar o presente daquela civilização, e sim algum ponto do passado. Deixa eu explicar isso de novo através de uma animação. Vamos imaginar que exista uma civilização extraterrestre bem próxima da gente. Vamos supor que exista uma civilização extraterrestre a apenas 80 anos-luz de distância. E aí, uma bebezinha extraterrestre mande um sinal da imagem dela que ela acabou de nascer. E essa mensagem, ela vai ter que percorrer essa distância na maior velocidade da natureza. Só que enquanto essa informação se propaga, a bebezinha extraterrestre continua a sua vida. E como a distância é de 80 anos-luz, essa informação vai levar 80 anos para chegar até a Terra. E quando a informação chegar aqui, ela já vai ter aí por volta dos seus 80 anos. Em 1974, dois astrônomos, o Frank Drake e o Carl Sagan, elaboraram uma mensagem que foi transmitida do radiotelescópio Arecibo, que fica em Porto Rico. E essa mensagem ela foi enviada para um aglomerado globular de Hércules. É um aglomerado que, para termos astronômicos, está muito próximo da gente. O aglomerado globular de Hércules está a apenas 25 mil anos-luz de distância. E como é a mensagem de Arecibo? O que o Carl Sagan e o que o Frank Drake pensaram para montar essa mensagem? O que contém a mensagem? Aqui do lado, tá, eu tenho o conjunto de pixels que foram enviados esperando ser codificado. Olhando aqui na primeira linha, a gente tem o sistema decimal. Logo em seguida, a gente tem os elementos da vida, os chomps, os átomos fundamentais para a vida aqui na Terra, que é apoiada no carbono, e também tem outros elementos como hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. A estrutura do DNA humano, mostrado aqui embaixo. A humanidade, a nossa forma. A localização do planeta Terra, contado a partir do Sol. E também o radiotelescópio que enviou essa informação. Vamos pensar um pouco. A mensagem de Arecibo, ela foi transmitida no ano de 1974 d.C. para o aglomerado de Hércules, que dista a meros 25 mil anos-luz de distância. Então é um aglomerado próximo. Foi enviado para esse aglomerado exatamente por conta da riqueza de estrelas, o que aumenta a possibilidade de algum exoplaneta girando uma dessas estrelas ter desenvolvido vida inteligente. O problema é, qual ano da nossa contagem essa mensagem vai chegar no aglomerado de Hércules? Vai chegar daqui 25 mil anos, ou seja, no ano 26.974 d.C. E a gente vai estar vivendo um período histórico bem diferente do ano de 1974. Vamos brincar um pouquinho com isso que eu acabei de falar. Imagine que a mensagem de Arecibo chegou agora ao seu destino. Ela chegou aqui na civilização extraterrestre, eles desenvolveram uma antena e a mensagem acabou de chegar. Para fins didáticos, vamos arredondar que nós estamos bem próximo do ano 2000 d.C. A pergunta é, em que momento histórico a mensagem de Arecibo deveria ter sido enviada? Ela deveria ter sido enviada há 25 mil anos atrás, que a gente cai no ano 23.000 antes de Cristo. São 20 mil anos antes da invenção da escrita. 23.000 antes de Cristo, nós estamos no Paleolítico Superior, na Idade da Pedra Superior. Agora vamos pensar na volta. Vamos supor que a civilização extraterrestre esteja respondendo agora, esteja respondendo nesse momento a mensagem que foi enviada lá no Paleolítico. Foi enviada em 23.000 antes de Cristo. Qual momento histórico a humanidade estará passando
Quando essa mensagem chegar, vamos fazer a volta, ó. Ela vai chegar aqui no ano 27.000 depois de Cristo. E como será a vida na Terra no ano 27.000 depois de Cristo? Será que estaremos numa civilização extremamente tecnológica? Tá com tecnologias que a gente nem consegue imaginar nesse momento? Ou será que a vida na Terra terá sido extinta? No ano de 1961, um astrônomo americano chamado Frank Drake, ele organizou as variáveis que ajudam a estimar o número de civilizações tecnologicamente avançadas para comunicação aqui na Via Láctea. E eu quero te apresentar essa equação. Ela é composta por 7 variáveis, das quais as 3 primeiras a gente tem alguma certeza e as 4 últimas são variáveis extremamente incertas. Vamos ver primeiro as 3 primeiras. Esse R asterisco corresponde à taxa na qual as estrelas do tipo solar se formam na Via Láctea. A gente viu isso daí um pouquinho na primeira aula. Para a vida inteligente se desenvolver, a gente não pode ter um ambiente hostil, então a estrela tem que estar perto de uma estrela que não tenha muita massa, nem pouca massa. O FP é a fração de estrelas do tipo solar com exoplanetas. Agora a gente vai contar, tá, os planetinhas girando em torno das estrelas. O NE é o número de exoplanetas por sistema do tipo solar adequados para a vida. De novo, a gente viu isso na última aula. São planetas que estão dentro da zona habitável. E agora vem os 4 últimos. Lembre-se que essa equação ela vai te dar o número de civilizações com tecnologia para a comunicação. Então agora o FL vai ser a fração de exoplanetas habitáveis nos quais a vida aparece. Agora é só o surgimento da vida. Depois que a vida aparece, ela precisa evoluir para espécies inteligentes. Espécies inteligentes aqui a gente está considerando que apenas desenvolveram algum tipo de comunicação entre eles, uma linguagem simbólica. E o FC é a fração das espécies que desenvolveram tecnologia. Agora, a gente está pensando na segunda parte do que a gente considerou como vida inteligente. Então, além de criar uma linguagem, ela deve ter desenvolvido uma tecnologia de comunicação. E então, resolvem enviar essas mensagens para o espaço. E para mim, o último termo é o mais fascinante. O L, que é o tempo de vida de uma civilização tecnologicamente avançada. O parâmetro L também é chamado de longevidade de uma civilização. Os avanços no conhecimento geram impactos que tendem a diminuir a longevidade de uma civilização inteligente. Nunca a humanidade foi tão capaz de produzir a própria extinção quanto nos dias atuais, e pelo simples motivo, pelo simples fato de ter acumulado conhecimento ao longo dos séculos. Será que existe algum limite teórico no avanço do conhecimento de qualquer civilização antes da sua extinção? Eu vou colocar aqui uma frase atribuída a Albert Einstein. Não sei como será a Terceira Guerra Mundial, mas sei como será a Quarta, com pedras e paus. Vamos agora para o fechamento da aula. Estamos sós no universo? Para responder essa pergunta, é sempre bom lembrar que existe um abismo conceitual entre discutir vida fora da Terra e discutir a comunicação entre civilizações inteligentes. A vida como na Terra, a vida baseada no Chomps, talvez seja mais abundante no universo do que possamos imaginar. Porém, as grandes distâncias que separam os planetas, porque estão orbitando as suas estrelas, as estrelas estão muito distantes, e, consequentemente, o tempo necessário para percorrer essas distâncias, principalmente por conta da velocidade limite da natureza, que é a velocidade da luz no vácuo, que a física cada vez mostra mais que realmente essa é a velocidade limite do universo, parecem impedir que as civilizações inteligentes se comuniquem antes da sua autodestruição. E mesmo que o façam, o contato não será fluido. Talvez alguma civilização que, mesmo sem saber da nossa existência, tenha enviado um sinal. Mas haverá vida inteligente na Terra quando essa informação chegar? Bom, a gente vai ficando por aqui. Bons estudos, até a próxima. Tchau!